ameaça quebrar completamente a sua relação salvífica com o povo de Deus, do norte, Israel. Então, essa é a primeira imagem, a imagem do esposo, da esposa e dos filhos, né? Os filhos são o povo, a mulher também é o povo, é um modo só de expressão. Essa imagem continua no capítulo 2. Nós temos aqui uns versículozinhos que já mostram que Deus vai salvar o povo, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Mas a narrativa do casamento continua mesmo aqui no 2, 4, até o final, até o 25. Nós vamos ler agora só até o 15. Depois vamos ler o restante. Aqui tem o divórcio, olha só. Processai vossa mãe, processai. É o profeta que está falando para os filhos. Ou seja, Deus que fala para Israel. Processai a vossa mãe significa, vou levá-la ao tribunal. E aí vem a fórmula do divórcio. Ela não é minha esposa, eu não sou seu esposo. Essa é a fórmula do divórcio israelita. Na verdade, está só ameaçando, né? Talvez aconteceu, de fato. Ela não é minha esposa, eu não sou seu esposo. Que ela tire suas prostituições de sua face e seus adultérios dentre seus seios. O que é isso? As prostitutas usavam enfeites na cabeça, ao redor da cabeça, na frente da testa, para chamar a atenção. E muitos colares, é o que está aqui, né? Os adultérios entre os seus seios. Isso é uma linguagem dura para falar dessa imagem de Israel, que é como se fosse uma prostituta, que vende o amor para qualquer um, que não é fiel, né? Adúltera e prostituta. Então, que ela tire isso. Do contrário, eu a desnudarei. Deixá-la-ei como no dia em que nasceu. De fato, o profeta Ezequiel, no capítulo 16, mostra isso, que o castigo de uma mulher pega em adultério era ser levada em praça pública, ser desnudada e ser apedrejada. E aqui, então, vem a ameaça do castigo. Se ela não se emenda da sua vida, eu vou levá-la lá em praça pública, acusá-la, e ela vai morrer e vai sofrer humilhação. Mas vejam só como continua o texto. Torná-la-ei como um deserto, transformá-la-ei numa terra árida, fá-la-ei morrer de sede. Aqui já não é mais a mulher, aqui já é a terra, já é o país. Então a gente vê que o profeta passa de um nível a outro de significado, assim, imediatamente. É a mulher e, ao mesmo tempo, é o povo que vai ficar como um deserto. O território vai ser desolado, vão entrar os assírios, vai haver uma grande seca, qualquer coisa. O povo vai morrer por causa disso. Então, os dois planos se alternam aí imediatamente, como se fosse uma única realidade. Continua o texto, versículo 6. Não terei misericórdia dos seus filhos, pois são filhos de prostituição. No sentido metafórico, né? É gente que está indo atrás dos deuses estrangeiros, dos deuses cananeus. Sim, sua mãe se prostituiu. Desonrou-se aquela que os concebeu, pois dizia, irei atrás dos meus amantes. Quem são esses amantes? Aqueles que me dão o pão e a água, minha lã e meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Esses amantes são os deuses de fertilidade, que dão a chuva e, portanto, dão a colheita, e dão os bens da terra para vestimenta, né?
o óleo da oliveira, o vinho. Então, aqui, atrás dessa palavra amantes, são os deuses cananeus, Baal, basicamente, que é o principal, cultuado ali pelos israelitas que se prestaram a esse culto. Então, ela se prostituiu, ela se desonrou, porque ela é que ia atrás dos amantes, atribuindo a Baal aquilo que Deus é que dá, a chuva e a fertilidade do campo. E aí vem um por isso. Essa palavra, normalmente, em hebraico é só uma palavra, ela introduz uma sentença de juízo. A maior parte das vezes ela tem esse sentido. Por isso, eis que cercarei seu caminho com espinhos, levantarei em torno dela uma cerca, e ela não encontrará suas veredas. Perseguirá seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os encontrará. Então, primeira medida para evitar o pecado da esposa, vou cercar o caminho com espinhos, fazer uma cerca, e aí ela não vai mais poder ir atrás dos seus amantes. É o que Deus está pensando. E aí vem, e então ela vai dizer, ela não diz, Deus está pensando que ela vai dizer, eu vou fazer isso para ela ter essa atitude. Irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois para mim melhor era aquele tempo do que agora. A gente tem aqui uma primeira tentativa de a esposa se converter, uma medida restritiva. Eu vou restringir e aí ela vai cair em si. Essa frase aqui é uma frase vergonhosa. Ela vai voltar para o marido só porque antes era melhor. Não é por amor. Porém, Deus aceitaria mesmo uma conversão assim. É um pouco a conversão do filho pródigo. Tantos bens lá na casa do meu pai e eu aqui morrendo de fome. Mas o pai aceitou mesmo aquela conversão. E isso é o que está aqui também. Eu vou voltar. Primeiro marido, não é primeiro marido, é único marido, né? Mas ela diz isso. Deus pensa que ela vai dizer isso, pois para mim era melhor aquele tempo do que agora. E aí vem a decepção. Deus deu uma punição pedagógica. A punição não é para eliminar o pecador, mas para ensiná-lo, para fazê-lo cair em si. Porém, não adiantou, não. Ela não reconheceu que eu lhe dava o trigo, o mosto, o óleo, o mosto é o vinho novo, que lhe multiplicava a prata e o ouro. Ou seja, ela voltou, mas continuou com as mesmas ideias na cabeça. Os meus amantes é que me dão pão e água e linho e etc. E vejam aqui, ela não reconheceu que eu lhe multiplicava a prata e o ouro. E o que o povo fazia com a prata e o ouro que Deus dava para eles, claro, através dos bens da natureza? Eles usavam para Baal, para fazer imagens, etc. Aqui está uma caracterização muito forte do pecado. Usar os bens que Deus dá contra Deus. Deus é que está dando e eu estou usando para um outro Deus, para o meu ídolo. Pode ser Baal, ou se a gente atualiza esse texto, talvez hoje não haja Baal, mas haja muitos outros. Então, usar os bens de Deus sem atribuí-los a Deus. Atribuí-los a outros. É a minha capacidade, é a minha inteligência, é a minha astúcia, etc. E
ainda usar contra Deus. É a primeira caracterização do pecado. A gente, assim, com isso, já vai tocando outros temas teológicos também. Aí vem uma segunda medida corretiva, vem um segundo por isso. Já que ela não conseguiu realizar a conversão que eu queria, por isso eu vou voltar atrás. E aí eu vou tirar os bens, eu vou tirar o trigo no seu tempo, ou seja, na hora da colheita não vai ter trigo. E seu mosto na sua estação, também não vai ter uva, não vai ter vinho novo. Tirarei minha lã, meu linho que cobriam a sua nudez, com a qual fazia roupas, né? Descobrirei sua vergonha aos olhos dos seus amantes, e ninguém a tirará de minha mão. Então, cercou o caminho, não deu certo, porque ela continuou atribuindo os bens para outros, então agora eu tiro os bens. Farei cessar todas as suas delícias, aquilo de que ela gosta, né? Quais são as delícias? As festas. As festas aqui são festas cultuais. Tá? Luas novas. Lua nova é uma festividade, era, na época de Oséias, uma festividade judaica. O mês começa na lua nova. E aí, então, havia toque de chofar e tudo para celebrar mais um tempo que está iniciando. Que se está iniciando. Farei cessar os seus sábados. Sábado não é festa cananeia, sábado é festa judaica. E todas as suas solenidades. Ou seja, o problema não é só o culto cananeu. O problema envolve também o culto propriamente israelita. Pelo menos esses dois termos aqui são claros nisso. Deus vai fazer cessar. É porque ele não está contente, mesmo com o culto segundo a lei de Moisés, digamos, né? Segundo as normas do culto javista. Continuando, devastarei sua videira e sua figueira, como falou lá, vou acabar com a plantação. Devastarei sua videira e figueira, das quais dizia, elas são para mim a paga que me deram os meus amantes. Os amantes são os Baals, que dão a paga para a prostituta, o salário, né? O preço. Dão a chuva e por isso dão os frutos, segundo a mentalidade cananeia. O que Deus vai fazer? Vou devastar, vou transformar tudo numa floresta. Os animais do campo vão devorar tudo. E aí vem a última palavra, versículo 15. Eu a castigarei pelos dias dos Baals, ou seja, dias de festividade para Baal. Por que está no plural Baals? É um Baal só, mas ele era cultuado em vários lugares, em várias montanhas. Por isso se usa no plural. A figura é uma só, mas cultuado em vários lugares. Eu castigarei pelos dias dos Baals, nos quais lhes queimava incenso, era muito comum o sacrifício de incenso no culto cananeu. Adornava-se com seu anel e seu colar, andava atrás dos seus amantes, e aí vem uma coisa tão bonita. Mas de mim ela se esquecia. Não é bonito em si, é bonito enquanto tom. É um tom dolente, é alguém que está sofrendo. É como alguém que dissesse assim, eu fiz tudo por ela e ela se esqueceu. Ela não valorizou. Isso mostra a grandiosidade do amor de Deus. E com isso, a grandiosidade da traição desse amor de Deus. Essa é a grande mensagem do profeta. Talvez a maior mensagem que ele traz é essa. O amor de Deus que ama mesmo uma mulher assim, mesmo um povo assim. E que sofre, entre aspas, né? Sofre porque não é amado como ele ama. Então, essa é a primeira imagem, a imagem do esposo, né? A segunda imagem é a imagem do pai.
Deus como pai, mas um pai também deixado de lado. Essa imagem aparece no capítulo 11. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É um texto que é citado por São Mateus no capítulo 2 para falar da vinda de Jesus, menino, lá do Egito, quando ele foi levado para ser salvo da ira de Herodes, né? Mas o texto aqui de Oséias fala do povo de Israel. Lá foi aplicado a Jesus. Quando Israel era um menino, ou seja, quando Israel estava nascendo, era pequenino ainda, o início da história do povo, eu o amei. Então, o amor de Deus vem desde o início. E esse amor se mostrou como? Tirando o povo do Egito. Mas, vejam só, o profeta não diz, quando ele era menino eu o amei e eu o tirei do Egito. Não, porque isso seria muito materializante. Ele diz, e do Egito eu chamei. Quem chama é uma pessoa que fala com outra, então tem um trato pessoal aí. Eu chamei. Chamei quem? O meu filho. Então não aparece a palavra Deus é meu pai, pai do povo, não aparece, mas aparece a ideia, porque Israel é filho de Deus, enquanto povo. Aí vem no versículo 2 a reação. Quanto mais eu o chamava, passa do singular para o plural, porque ele passa do povo na totalidade para as pessoas, né, em concreto. Quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baals e incensavam as imagens. Vejam aí a reação do amor traído, a mesma ideia. Mas aí Deus é como se Deus lembrasse daquela época em que tirou do Egito. Mas eu conduzia Efraim, ou tinha conduzido, né, naquela época antiga. E aí o profeta comenta, o profeta não consegue ficar calado. Então ele está escrevendo ou dizendo, né, o que Deus fala, mas ele mesmo entra na história e diz assim, sim, ele tomava Efraim nos seus braços. Ele os tomava sob seus braços. Há algumas Bíblias que facilitam esse texto aqui, diz, eu os tomava sobre meus braços, mas é uma leitura facilitante. O texto hebraico mesmo muda a pessoa aqui que fala. Eu conduzia Efraim, Deus tomava o povo nos seus braços. É a peregrinação no deserto. Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. É a mesma história. Ela de mim se esquecia. Ou seja, não reconheceram. Com cordas humanas eu os atraía. As cordas aqui é como se fosse um animal que é puxado pela corda. Com laços de amor, para não ficar uma coisa muito brusca, né? Ele explica, essas cordas humanas são laços de amor. E eu era para eles como os que elevam uma criança às suas faces. Ou seja, é uma criança recém-nascida, que o pai ou a mãe pega e coloca bem pertinho do seu rosto. É uma ideia de carinho. O texto é muito difícil, então há algumas Bíblias que, em vez de lerem criança, que em hebraico é ul, leem uma outra palavra, ol, um som de O em vez de U. Porque o hebraico antigo não tinha vogais, só tinha consoantes. Então, são as mesmas consoantes. Então, leem da seguinte forma, eu era para eles como os que elevam um jugo de diante das suas faces, ou seja, como se Israel tivesse um jugo, como um animal tem aquele jugo no pescoço, né, para poder arar a terra, e aí, então, Deus tirasse esse peso, Deus tirasse esse jugo. Mas o texto hebraico mesmo fala de ul, de criança, criança de peito, é ul, criança recém-nascida. E me parece que o que cabe melhor nesse contexto
porque está falando do filho pequeno, eu tomava nos braços, etc. Então, era como um pai ou uma mãe que pega a criancinha e coloca perto do seu rosto. Eu me inclinava para ele, eu o alimentava. Lembrança do maná no deserto, lembrança das codornizes no deserto. Então, a imagem de um pai cheio de amor, que cuida, e ao mesmo tempo a imagem de um povo que não dá a mínima importância a isso. Eles não reconheceram que eu cuidava. Quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam. Então, essa é a imagem de Deus, e por contraposição, a imagem do povo. E agora, a relação do povo com Deus. O povo transgride os mandamentos, um após o outro. Aqui vamos tomar só alguns textos, não é? Tomei aqui do início da segunda parte do livro, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, porque o Senhor abre um processo contra os habitantes da terra. E aí ele nota 3 coisas que faltam: fidelidade, amor e conhecimento de Deus na terra. Na terra é no país de Israel. Se não há isso, o que há no lugar disso? Perjúrio. Perjúrio é dizer mentira em tribunal, dar falso testemunho. É o que é uma coisa gravíssima, porque pode levar à morte alguém. Perjúrio, mentira, assassinato, roubo, adultério. Propagam-se, estão crescendo. Tanto que sangue toca em sangue, ou seja, muito sangue, é muita violência. Por quê? Não há fidelidade. O povo não é fiel a Deus, aos mandamentos, à Torá. Não há amor. Esse amor aqui no livro de Oséias, tanto é o amor a Deus, como é o amor ao semelhante. As 2 linhas existem no profeta. E o principal é o que vem em terceiro lugar, que é o conceito mais importante no livro: conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus não é só ter informações. Conhecer é ter intimidade. É entrar em profunda comunhão. E não há. Deus está dizendo, não há conhecimento de Deus. Ou seja, eles estão longe de mim, se afastaram, como nós vimos até agora. Né? Então, aqui nós temos 5 delitos, perjúrio, mentira, assassinato, roubo, adultério. 5 delitos que aparecem exatamente lá no Decálogo. Então, a transgressão dos mandamentos é o que marca a vida daquele povo naquela época. E esse pecado, essa transgressão dos mandamentos, aparece em 3 âmbitos. No âmbito cultual, o povo que cultua os deuses cananeus, com os cultos de fertilidade, já vimos isso lá no livro do profeta Jeremias, né? E também a religião javista, ou seja, israelita, mas usada pelos sacerdotes em proveito próprio. É outro problema. Quando diz aqui, por exemplo, no capítulo 4, versículos 6 a 8, que os sacerdotes têm interesse nos sacrifícios, mas só porque depois eles vão ficar com a carne e vão comer os sacrifícios. Então, isso é muito rejeitado pelo profeta também. 2 problemas. A religião cananeia, a religião justa, correta, porém realizada no seu culto de maneira errada. E às vezes também dá a ideia de que há um sincretismo, ou seja, juntou culto cananeu com o culto javista, fazendo assim um sincretismo, como a gente conhece aqui no Brasil, infelizmente, também, entre cristianismo e outras religiões, né? Então, no âmbito cultural são esses 2 pontos.
Os textos estão aqui, depois quem quiser se conferir. No âmbito político, o problema é a monarquia, são os reis. Seja porque eles estão se sucedendo por violência, né? Uns matando outros, e aí entram no poder, seja também pela política externa de alianças. Procurar aliança com o Egito, com a Síria, sem dar valor a Deus. Esses textos aqui mostram bastante bem isso. O âmbito social não é enfatizado no profeta Oséias. Tá? Só existem 2 textos. O texto que nós acabamos de ver, perjúrio, adultério, etc., entra um pouco ali na questão do social, né? Perjúrio, mentira, assassinato, roubo, né? Adultério também. Então, só aparece ali, e uma vez no capítulo 12, quando fala que o povo usa balanças fraudulentas, ou seja, balança que, na verdade, vende uma coisa, mas não está vendendo exatamente aquilo. Diz que é 1 quilo e só tem 800 gramas. Então, são esses 2 textos só. O profeta Oséias, portanto, não é um profeta de crítica social. Ele é um profeta, sobretudo, de crítica cultural e crítica política. Talvez, aí é uma interpretação, não se pode garantir, o seu contemporâneo, que é Amós, esse sim bateu no âmbito social como ponto principal. Então, eles se complementam. Amós vai enfatizar o aspecto social, e então Oséias já não tocou tanto nesse ponto, né? O livro já deu maior espaço para os outros problemas do povo. Essas são as formas de pecado. Agora vamos ver teologicamente o que é pecado. Já vimos um pouco, só fazendo a recordação. É uma traição. Irei atrás dos meus amantes. Ou seja, o amante é aquele que está atrapalhando o matrimônio, que está falseando o matrimônio, que está levando a trair o matrimônio. Então, o pecado é uma traição de um amor sagrado, um amor jurado entre Deus e o povo, da parte do povo, claro. Aqui também nós lemos no capítulo 2, versículo 10, ela não reconheceu o que eu lhe dava. Ela se esquecia de mim, diz depois o texto, né? É uma traição, portanto. Além disso, o pecado é também esquecimento. Vejam aqui no capítulo 13. Deus diz para o povo: eu te conheci no deserto. Eu entrei em comunhão com o povo no deserto, quando eu tirei do Egito. Mas aí esse povo entrou na terra, onde começou a fazer agricultura. Já vimos isso no profeta Jeremias. Então, conforme eles tinham pastos, né, tinham possibilidade de fazer agricultura, etc., eles ficaram saciados, tinham bastante comida, e aí eles se orgulharam. O seu coração se exaltou. E aí vem então, e por isso eles me esqueceram. O pecado é esquecimento de Deus. Como diz lá aquele texto do capítulo 2, ela corria atrás dos Baals e de mim se esquecia. E por fim, é falta do conhecimento de Deus. Já vimos isso no capítulo 2, né? Eles não têm conhecimento de Deus, não têm comunhão com Deus. Isso é expresso aqui, por exemplo, no 4:6. Meu povo está arruinado por falta de conhecimento. O povo vai ser arruinado. Isso significa, os assírios vão vir, vão tomar o país, vão levar
cativos, muitos do povo, não só por questões políticas, não, porque é um povo que abandonou o Senhor. E aí começa também a ter opções erradas na sua vida. Está arruinado por falta de comunhão com Deus. Além disso, o profeta mostra que Israel é pecador desde sempre, desde o início da sua história. A gente viu lá no capítulo 11. Eu chamei do Egito meu filho. Quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam. Aqui aparece também, não coloquei a citação, mas é o capítulo 9, versículo 10. Como uvas no deserto, eu encontrei Israel. Uvas no deserto, o que é isso? Não é deserto do Saara, né? É um deserto, assim, tipo Caatinga, uma região árida, mas que pode ter algumas uvazinhas, se cai de vez em quando uma pequena chuva. Só que uva no deserto é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Bom, para quem está no deserto, encontrar uva é bom. Então, em si é bom. Mas a uva que dá no deserto não é uma uva de boa qualidade? Claro que não. Então, isso é Israel. Ele é bom, Deus o amou, Deus quis assim, mas ele, na verdade, não vale muito. Ele logo passa para traição, para trair o verdadeiro Deus. A mesma coisa aparece aqui, primícias numa figueira no seu início. A figueira que está dando pela primeira vez, está no iniciozinho ela. Pela primeira vez ela está dando frutos. E então vem os primeiros frutos da figueira nova. Isso é bom? Claro. O agricultor quer saber se a figueira vai dar ou não vai dar fruto. Aí vê os primeiros frutos. Que maravilha, alegria. Mas, ao mesmo tempo, os primeiros frutos não são os melhores, porque a planta ainda não está no seu vigor completo. Então, a mesma ideia. Israel, aos olhos de Deus, é tão bom, mas em si mesmo não vale grande coisa. E aí vem. Eles chegaram a Baal-Peor. Baal-Peor é um lugar pertinho da terra prometida. O que aconteceu lá em Baal-Peor? Isso está narrado em Números 25. Números 25. Os israelitas acamparam em Baal-Peor, aí os exploradores foram lá explorar a terra e se encontraram com as mulheres moabitas e logo se uniram a elas. Só que mulher moabita é mulher que cultua outro Deus. Então, eles se entregaram, no fundo, a mulheres que cultuavam outros deuses, tornando-se, portanto, também compactuando, digamos assim, com aquele culto, tornando-se, de certa forma, culpados. Então, logo que chegaram a Baal-Peor, eles se consagraram à vergonha. Esse é um modo irônico e duro de falar, né? Esse consagrar-se à vergonha eles se uniram àquelas mulheres que cultuavam Baal. Então, eles ficaram consagrados a Baal. Essa vergonha aqui é o Baal. E aí vem, quando eles fizeram isso, eles se tornaram tão abomináveis como aquilo que eles amavam. E aqui vem uma ideia teológica importantíssima. Há uma identificação entre o pecador e o pecado. Ideia que já vimos também em Jeremias, porque Jeremias aprendeu de Oséias. O pecado não é algo externo. Pode ser externo, mas o pecado traça uma semelhança entre a pessoa e aquilo que ela faz. Vem de dentro. É o que Jesus diz. É de dentro do coração que saem os maus pensamentos, etc. Então, a pessoa não só mente. A mentira é uma coisa. Não foi uma frase que eu falei, mas que não é muito correta. Não. Há uma identificação entre eu e a mentira. Eu me torno mentiroso. Eu me torno traidor. Eu me torno
adúltero, eu me torno assassino, eu me torno alguma coisa. É uma visão, portanto, teológica de extrema gravidade. O livro de Oséias vai lá no fundo, na relação entre Deus e Israel, e por isso toca, não é, na profundidade do que é o ser humano diante do amor de Deus e do que é o pecado diante do amor de Deus. Então, esse é mais um aspecto, a identificação entre pecador e pecado, né? Depois, o pecado é uma coisa que prende a pessoa. Diz lá no capítulo 11. Meu povo está preso na apostasia, quer dizer, na revolta contra mim. A palavra aqui que a gente traduziu, está preso, significa o povo está emaranhado, sabe? Como uma coisa assim, um novelo de lã, tudo complicado, você não consegue desfazer aquilo. Assim está o povo lá no meio, não consegue se desvencilhar do pecado. E por fim, a ideia da dureza do coração. Eles não voltaram ao Senhor, seu Deus, não buscaram em tudo isso que Deus fez por eles. Então, a dureza do coração. Vem então a pergunta, e agora? Como é que pode haver ainda uma salvação para esse povo, né? Essa é a pergunta que vai mostrar a grandiosidade do amor de Deus. Deus chega a ameaçar o povo, no capítulo 9. Pela maldade de suas obras, de minha casa os expulsarei. A minha casa aí não é o templo, não, porque a gente está no Reino do Norte. A casa aqui é o país, a terra que é do Senhor. A terra é de Deus, que deu a Israel. E aí Deus diz, não os amarei mais. Todos seus príncipes são rebeldes. Por que o profeta expressa, né, dessa maneira, essa decepção de Deus? Não os amarei mais, porque ele parte da ideia do amor de Deus. Ou seja, o julgamento, o juízo de Deus, a punição, é o reverso, é o outro lado da moeda do seu amor, do amor de Deus que foi traído. E, portanto, se um homem, naquela época, que foi traído pela mulher, podia levar a mulher lá para a praça pública, então, assim, Deus também pode levar o povo à praça pública, ou seja, entregá-lo às suas próprias consequências, aos seus atos, né? As consequências dos seus próprios atos. Essa palavra aqui é extremamente grave. Não os amarei mais. Felizmente, não é a última palavra do livro, né? Porque se Deus dissesse realmente isso e fosse a última palavra, aí a história do povo teria acabado. No plano histórico, ou seja, isso é no plano teológico. No plano histórico, o que vai acontecer realmente com o povo? É a vinda dos assírios. Os assírios que vêm e vão arrasar o país. Isso aparece no capítulo 13, versículo 15, até o iniciozinho do capítulo 14. Ainda que ele é Israel, né? Efraim, frutifique entre os seus irmãos, ou seja, tenha uma vida de progresso, né? Virá o vento leste. Venha de fato, de vez em quando em Israel, um vento do leste, que é um vento quente, porque na Transjordânia, depois do Jordão, tem uma região semiárida. Então, vem em certas ocasiões um vento leste muito quente, que queima toda a vegetação. Só que aqui esse vento leste é tomado como uma metáfora para a Assíria, porque a Assíria também vem do Nordeste, na verdade, mas é um modo de dizer, vem lá da Mesopotâmia. Virá o vento leste. Que vento é esse? Vento do Senhor subindo do deserto. Para dizer, é Deus que no fundo
está agindo para ensinar a esse povo como é que ele deve repensar a sua história. Então se secará o seu manancial e se esgotará a sua fonte. Não só a fonte de água, mas a fonte de vida. O povo não terá mais vida. Ele, esse vento do leste, saqueará o tesouro, os assírios saquearão o tesouro, todos os objetos preciosos. E aí vem o que isso significa. Samaria vai expiar a sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Pela espada cairão, suas crianças de peito serão despedaçadas e suas mulheres grávidas serão dilaceradas. Isso de fato ocorria em época antiga. Nós temos textos, né, que mostram isso. Os assírios, sobretudo, quando invadiam um país, matavam os guerreiros, claro, os que podiam, eles matavam, ou levavam cativos. As criancinhas eles matavam, para não subsistir aquele povo, para não ter continuidade. E as mulheres grávidas tinham os ventres abertos, com lanças, com espadas, para exatamente o povo não continuar. E isso aqui está bem escrito no livro. Ele está anunciando a vinda da Assíria contra o povo de Israel.